Olá, alunos! Hoje iremos trabalhar com a expressão das concentrações de soluções. Lembrando, uma solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Soluto é o que é dissolvido no solvente e o solvente é o componente cujo estado físico é preservado. Se todos os componentes estiverem no mesmo estado físico, o solvente é aquele presente em maior quantidade. Nós temos uma figura aqui, então, mostrando o solvente, um becker com o solvente, e o soluto sendo adicionado a esse solvente, na forma de sólido, soluto sólido, e após a dissolução desse soluto, nós temos a solução. Então, aqui nós temos o exemplo de preparando uma solução de cloreto de sódio em água. Então, à esquerda, nós temos um copo com água e uma certa quantidade de sal sendo adicionada. Após a mistura, o que vai acontecer está sendo mostrado nesse becker maior, né, onde nessa região as bolinhas maiores são os cloretos, as bolinhas verdes e maiores são os cloretos, as bolinhas azuis e menores são os íons sódio. E a representação da molécula de água, então vermelho, o oxigênio, e branco, os dois hidrogênios. Aqui é uma ampliação de como é que estão esses íons presentes quando dissolvidos em água. Então, nós temos o íon sódio no centro, então rodeado por moléculas de água, tá? Onde essas moléculas de água estão voltadas pelo lado do oxigênio, que é mais eletronegativo, e no caso do cloreto, ele vai ter também moléculas de água rodeadas a ele, né? E nesse caso vai ser o lado do hidrogênio, pelo fato dele ser menos eletronegativo, por isso uma densidade eletrônica positiva, que vai ficar então posicionado para o lado do cloreto. Então, no início, o que acontece? As ligações de hidrogênio da molécula de água têm que ser quebradas, né? Que são as forças intermoleculares que nós temos entre elas. E o cloreto de sódio se dissocia em um sódio e o cloreto, formando-se então as interações do Na+, mais a água, pelo lado do oxigênio, e o cloreto, Cl-, mais a água, então, aqui interagindo com a água, pelo lado do hidrogênio. E esse fato, então, como nós já tínhamos visto anteriormente, vai se chamar, então, de solvatação, no qual os íons ficam dispersos e o solvente, no caso, vai rodear esses íons para minimizar esse efeito de carga, tá? Ok? Então, as formas que nós vamos trabalhar para expressar a concentração. Então, são a concentração comum, a densidade, a porcentagem, a molaridade e ppm, que depois nós vamos ver na sequência. Nós vamos usar a simbologia com o índice 1 relacionado com soluto. Então, um exemplo, M índice 1 indica a massa do soluto. O índice 2 está relacionado com solvente. Então, o M índice 2 significa massa do solvente. E sem índice está relacionado com a solução. Então, M sem índice nenhum significa, então, a massa da solução. Informações importantes que nós precisamos observar nos rótulos dos reagentes. Então, os reagentes que nós usamos nos laboratórios de química são chamados reagentes PA, ou seja, para análise. Isso significa que apresentam um boletim de garantia do fabricante, nos quais os rótulos informam a respeito da pureza, dos contaminantes, da densidade, dos riscos, com os respectivos pictogramas, as figuras que indicam os riscos que cada um desses reagentes podem ocasionar. Então, à esquerda, nós temos um frasco de ácido clorídrico. Então, aqui está sublinhado o para análise, né? Ok?
E, além disso, informa qual é a porcentagem desse ácido clorídrico, ele é 37%. Aqui em verde, então, nós temos os pictogramas, né, que indicam, no caso, que é corrosivo, tá? E que é para prestar atenção quando se manuseia esse ácido. Na nossa direita, então, nós temos o hidróxido de sódio, tá? Então, aqui fala pellets pur, né? Então, são pellets puros, são grânulos puros. E informando também a respeito da periculosidade do hidróxido de sódio, que ele é corrosivo, mostrado no pictograma. Aqui nós temos um rótulo do álcool metílico, tá? Então, como eu comentei com vocês anteriormente, o reagente PA então vai trazer um boletim de garantia, onde o fornecedor desse reagente ele vai emitir um laudo a respeito dos contaminantes, dos possíveis contaminantes que esse reagente possa ter, e além da sua pureza, tá? Então, aqui nós vemos nesse boletim de garantia que esse metanol ou álcool metílico, ele é 99,9%, tá? E aqui estão mostradas todas as impurezas presentes nesse reagente. À nossa direita do rótulo, nós temos então a indicação de PA, né? De PA, que é para análise, os pictogramas relacionados então com a periculosidade, que ele é extremamente inflamável e tóxico, ok? Então, todos os cuidados necessários que nós precisamos ter com esse reagente. Então, a primeira forma de expressar a concentração que nós vamos ver é a concentração comum. Então, a concentração comum, ela expressa a relação entre a massa do soluto, o M1, em gramas, e o volume da solução em litros. Então, ele é dado por essa equação, C, de concentração comum, vai ser igual à razão entre M1 por V, que é o volume. Então, a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Então, aqui nós temos um exemplo que diz o seguinte: foram dissolvidos 5 gramas de cloreto de sódio em 500 ml. Determine a concentração comum da solução. Então, a massa do soluto, que está informada aqui, são 5 gramas. O volume da solução, então, são 500 ml. Então, nós vamos determinar qual é a concentração comum nesse caso. Então, usando a equação anterior, a massa do soluto dividido pelo volume, a massa do soluto 5 gramas, o volume da solução em litros, 0,5 litros. Então, fazendo o cálculo, né, essa divisão, nós vamos ter que a concentração comum, nesse caso, vai ser 10 gramas por litro. Outra forma, então, de expressar a concentração é a densidade, que é a razão entre a massa da solução em gramas e seu volume em mililitros. Então, densidade é a razão da massa da solução dividido, então, pelo volume da solução. Lembrando que M vai ser a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, M da massa da solução vai ser M1 mais M2. Então, como exemplo, nós temos no rótulo de um frasco de ácido clorídrico, tem a seguinte informação, que 1,19 kg é aproximadamente 1 litro. Explique o significado dessa informação. Então, a informação que nós temos a partir desse dado do rótulo significa que cada litro de solução de HCl pesa, tá? Tem uma massa de 1,19 kg. Então, quando nós expressamos nas unidades de densidade, que são gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, nós vamos ter, então, usando a equação, a densidade vai ser a razão entre a massa da solução pelo volume da solução, a massa da solução, então, passando de quilogramas para gramas, nós vamos ter 1.190 gramas,
dividido, então, por 1000 mililitros, passando, então, litro para mililitros, que vai nos dar, então, a densidade de 1,19 gramas por mililitro. A porcentagem de uma solução, então, expressa a relação entre a massa do soluto ou volume do soluto com a massa ou volume da solução, que podem ser expressos da seguinte maneira. Então, a porcentagem, ela pode ter 3 formas de ser expressa. A primeira delas, então, é chamada porcentagem massa-massa, onde vai ser a razão da massa do soluto dividido, então, por 100 gramas de solução. Nós temos a porcentagem massa-volume, que então vai ser a massa do soluto em gramas, dividido por 100 ml de solução. E, por fim, a porcentagem volume-volume, que é a razão entre o volume do soluto em mililitros, dividido por 100 mililitros. Aqui, então, nós temos alguns exemplos da expressão de concentração na forma de porcentagem, tá? Então, temos rótulos do soro fisiológico, que é uma solução de NaCl, de cloreto de sódio, 0,9%, massa, volume. Então, isso significa que nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio dissolvidos, então, em 100 gramas de solução, tá? Aqui é mostrado, então, no rótulo, tá? NaCl, 0,9%, cloreto de sódio, 0,9%, soro fisiológico e solução isotônica de cloreto de sódio, então, que é o 0,9%. Um exemplo de porcentagem, então, é a porcentagem volume-volume quando se usa dos rótulos de bebidas alcoólicas, porque hoje existe uma legislação que todo rótulo de bebida alcoólica precisa mostrar qual é o teor alcoólico da bebida, em função de que menores de idade não podem nem comprar nem consumir bebidas alcoólicas, tá? Então, no caso, a porcentagem volume-volume é que mede, então, por exemplo, dessas bebidas alcoólicas, então mede a quantidade de etanol presente em bebidas alcoólicas e é expressa em porcentagem V/V ou vol. Esse vol é a medida que a gente mais observa, né, quando olha os rótulos das bebidas alcoólicas, tá? Que o pessoal não costuma usar V/V, usa essa simbologia vol. Como nós vemos nos rótulos aqui, então, de uma bebida importada, né, tá? Onde nós temos aqui que ela é 96% vol, então significa que eu tenho 96 ml de etanol para cada 100 ml, então, da bebida, do Refrigerated Spirit. Aqui no caso dessa vodka, né, então, ela é 40% alcoólico vol, né, aqui ainda tem a especificação que é o grau alcoólico, então significa que nós temos 40 ml de etanol para cada 100 ml de vodka. Bom, os rótulos dos vinhos são, eles precisam ter uma série de informações relacionadas, tá? Então, aqui nós temos um vinho francês, tá? Onde se tem a informação relacionada de onde, o nome, no caso, né? O local de onde ele vem, tá? Então, ele é um produto francês, o volume, tá? O local, então, no caso, tá? Que seria o endereço de onde vem, tá? E a marca registrada e a informação mais importante, que quando a gente fala em termos de bebida alcoólica, que é o teor alcoólico, né? Então, aqui está dizendo que esse vinho, no caso, nesse rótulo, tem 12,5% vol, tá? Então, significa que temos 12,5 ml de etanol para cada 100 ml desse vinho.
Aqui eu trouxe a título de curiosidade, né? A tabela periódica das bebidas alcoólicas, né? Que dependendo da cor, que nós temos aqui na parte de baixo, o rum é o marrom, as outras laranja, os fermentados um laranja mais escuro, o whisky, então, amarelo, a tequila azul, o gin verde e a vodka, então, rosa, tá? Então, dependendo da coloração, então, nós temos as bebidas mais usuais relacionadas, então, com essa classificação, em termos de rum. Depois, então, com as outras, no caso, em laranja, então, a caipirinha, que é a caipirinha brasileira, a saqueirina, o frozen caipirinha, a cachaça, e a Aperol Spritz, tá? Então, são classificados de acordo com essa designação como outras, tá? Os fermentados, então, são os vinhos, né? O vinho, o teor, então, de 9% a 15%, e a cerveja, um teor, então, alcoólico de 3% a 15%. Tá? Em amarelo, então, nós temos os whiskies e suas variações, certo? A tequila, então, em verde, que tem a tequila Sunrise, que tem 15,8% de etanol, né? Então, de teor alcoólico, e o Frozen Margarita, que tem 7,9%. Em verde, nós temos o gin, tá? Então, o Tom Collins, com teor de 13,3%, o gin tônica de 9,3%, o Dry Martini, então, com 19,3%. E em amarelo, em rosa, nós temos todas essas variações aqui, então, que são bebidas que são preparadas a partir da vodka. Outra forma de expressar concentração, que é a mais utilizada em nível mundial, é a molaridade. Tá? Então, a molaridade, que é expressa por M maiúsculo, cuja unidade, então, é mol por litro. Então, a molaridade é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, medida em mol, que a gente vai chamar de N1, e o volume da solução em litros, então, que nós vamos chamar de V. Tá? Então, a molaridade vai ser dada, então, pelo número de mols dividido pelo volume, sendo o número de mols a massa do soluto dividido pela massa molecular desse soluto. Combinando todas essas equações, nós vamos ter que a molaridade vai ser a massa do soluto dividida pelo produto da massa molecular do soluto pelo volume. Ok? Então, aqui nós temos as unidades, a molaridade, então, em mol por litros, o N1, que é mol de soluto, que é em mol, a unidade, o volume da solução, que é em litros, a massa do soluto, que é em gramas, e o MM1, que é a massa molar do soluto, então, que é em gramas por mol. E no exemplo, então, nós temos que determinar a quantidade de hidróxido de sódio necessária para preparar 50 ml de uma solução 0,5 mol por litro. Tá? Então, a molaridade é 0,5 mol. A massa molar do soluto, ou seja, a massa molar do hidróxido de sódio, vai ser a soma das massas atômicas, né? Então, o sódio tem 23 gramas, o oxigênio, então, 16, e o hidrogênio, 1. A soma, então, de todas essas massas vai dar 40 gramas por mol. E o volume, então, da solução é 50 mililitros. Como a unidade de molaridade é em litros, né, mol por litros, nós precisamos converter esse volume em mililitros para litros. Então, 50 ml equivale a 0,05 litros. Ok? Então, como nós temos a molaridade, a massa molecular do soluto, o volume, nós precisamos determinar a massa, no caso do soluto, necessária para preparar essa solução. Então, a partir dessa equação, nós vamos colocar em evidência o M1.
tá? E a massa do soluto vai ser determinada, então, pelo produto da molaridade, pela massa molecular do soluto, multiplicado, então, pelo volume da solução. Então, a molaridade é 0,5, a massa molecular do soluto 40 gramas por mol e o volume 0,05. Então, nós vamos ter como massa 1 grama de hidrogênio de sódio, então, necessário para preparar essa solução 0,5 mol por litro, 50 ml dessa solução. Uma unidade que é bastante utilizada são partes por milhão, tá? Então, partes por milhão para um soluto de concentração muito pequena, a porcentagem são números muito pequenos, né? Então, nesses casos, se usa a unidade ppm, que são partes por milhão, tá? Então, nós podemos usar, então, em porcentagem ppm, porcentagem massa-massa, como a gente já viu lá na porcentagem anteriormente. Aqui nesse caso, como é parte por milhão, vai ser a massa em miligramas, dividido, então, por 1000 gramas da solução, ou seja, por 1 quilograma de solução. E a porcentagem volume vai ser o volume em mililitros, dividido, então, por 1000 mililitros. Aqui, então, eu trouxe um exemplo que diz o seguinte: o técnico de uma estação de tratamento precisa preparar 1 litro de solução de 250 ppm de fluoreto e tem disponível no laboratório fluoreto de sódio 100% puro. Determine a massa de fluoreto necessária para a preparação dessa solução, tá? Então, lembrando que o fluoreto ele é usado, então, no tratamento da água para prevenção da cárie infantil, ok? Bom, então, a primeira informação que a gente precisa é verificar, então, a informação que diz uma solução de 250 ppm de fluoreto, significa, então, que nós temos 250 miligramas por litro de fluoreto, então, ou seja, 0,25 gramas por litro. Já que a molécula, então, do fluoreto de sódio, então, tem massa molecular ou massa molar de 42 gramas por mol, nós vamos fazer uma relação estequiométrica, né, da relação entre o fluoreto de sódio e o fluoreto, então, para calcular a quantidade em gramas para uma determinada massa de fluoreto de sódio. Então, os 42 gramas de fluoreto de sódio, nós temos, então, 19 gramas de fluoreto. Para 0,25 gramas de fluoreto, que foi o cálculo que nós fizemos aqui, nós vamos ter X gramas de fluoreto de sódio. Então, a quantidade de fluoreto de sódio que nós precisamos pesar para ter essa concentração de 250 ppm de fluoreto em 1 litro de solução é 0,552 gramas de fluoreto de sódio. Então, nós vamos pesar, né, essa quantidade, 0,052 gramas ou 552 gramas de fluoreto de sódio e dissolver, então, no valor volumétrico e completar o volume para 1 litro. Uma outra forma, então, de preparar soluções importante é a diluição de soluções. Então, onde geralmente no laboratório nós temos disponíveis soluções que foram preparadas, que são mais concentradas, e nós podemos utilizar para não precisar usar os reagentes pHs para aproveitar, então, essas soluções prontas, tá? Então, nós vamos partir de uma preparação da solução a partir de uma solução concentrada, né? Então, isso ocorre quando é preparada uma solução, partindo de uma solução concentrada, e aí a gente está realizando uma diluição da solução inicial ou solução concentrada. E nesse caso, podemos utilizar a seguinte equação, tá? Então, C1V1 é igual ao produto de C2V2,
tá? Então, C sempre vai estar relacionado com a concentração e V sempre vai estar relacionado com o volume dessa concentração, tá? Então, aqui a informação relacionada, né? Então, C1 corresponde à concentração da solução concentrada, V1 corresponde ao volume da solução concentrada, C2 corresponde à concentração da solução diluída e V2 corresponde ao volume final da solução diluída, tá? Então, essa equação que eu comentei com vocês aqui, ela só pode ser utilizada quando as unidades de concentração forem iguais, tá? Então, por exemplo, nós não podemos ter uma concentração em mol por litro desse lado e C2, por exemplo, em gramas por litro. Nós temos que converter para uma mesma unidade para que possa ser utilizado no cálculo para poder determinar essa concentração. Aqui, então, temos um exemplo. O técnico de laboratório retirou, com o auxílio de uma pipeta volumétrica, 5 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 2 mol por litro. E a seguir, esse volume foi transferido para um balão volumétrico de 50 mililitros. E após, completou com água destilada até o menisco de 50 ml. Determine a concentração da solução final, tá? Então, a solução concentrada é 2 mol por litro, porque é dela que a gente está partindo para fazer esse cálculo. O volume que a gente está utilizando dessa solução foi dado no problema, que foi usado então uma pipeta de 5 mililitros, uma pipeta volumétrica de 5 mililitros, então seria o V1. O V2 já seria o volume final que a gente, daquela solução que nós queremos preparar. E o que nós precisamos, então, calcular é o M2, ou seja, a molaridade da solução diluída, tá? Então, substituindo aqui na equação, C1 vai ser 2 mol por litro, multiplicado, então, por 5 mililitros, igual a M2, que a gente não sabe, vamos calcular, vezes os 50 ml, que é o volume final da solução diluída, tá? E esse M2, então, resolvendo esse cálculo, vai dar 0,2 mol por litro. Aqui nós temos um vídeo a respeito da preparação de soluções, uma preparação de uma solução de sulfato de cobre, que está disponível, então, lá no AVA. E aqui em relação à leitura correta das vidrarias na preparação de soluções. Então, aqui nós temos pipetas graduadas, tá? Então, o modo correto de fazer essa leitura de volume, o olho do operador deve estar, então, na altura dos olhos da marcação do menisco, tá? Então, essa seria a posição correta da medição de volume. Aqui seriam mostrando, então, as formas incorretas dessa medição. Nós não poderíamos olhar mais para cima do menisco, nem mais para baixo do menisco, porque senão a gente vai ter um erro de leitura, tá? Quando nós trabalhamos com água, que é o líquido que nós vamos trabalhar sempre, na maioria das vezes, na preparação de soluções aquosas, nós vamos ter a formação de um menisco côncavo, tá? Onde a marcação correta é quando o ponto central bate, então, na linha tracejada aqui, que no caso seria a marca, tá? No caso da água, ele vai ter sempre esse comportamento, o líquido da água com o vidro, no caso. Por exemplo, se nós tivéssemos mercúrio, o menisco seria convexo, ou seja, ele seria virado, tá? Em relação, por exemplo, da água. Quando nós vamos fazer a aferição do menisco em uma pipeta volumétrica, em um balão volumétrico, então eles têm, os dois como características, têm as marcas, né? Aqui os meniscos, então essa pipeta, ela serve única e exclusivamente para medir 3 mililitros e esse balão serve única e exclusivamente para preparar 250 ml de solução, ok? Então, aqui, como se faz a leitura do volume, né? Então, de novo, o leitor, aqui no caso, que vai fazer a pessoa, o operador que vai fazer a medição do volume, então, deve estar
a marca deve estar na altura dos olhos, né? Então, só a parte central é que vai tocar na marca, no menisco, quando a solução for incolor. Quando a solução for colorida, tá? Se considera, então, a parte de cima. É a única vez que, então, que nós vamos usar dessa forma, quando nós temos uma solução colorida, tipo de permanganato de potássio, que é um violeta intenso, que muitas vezes a gente não consegue distinguir, não consegue visualizar direito o menisco, então nós vamos usar essa leitura, tá? Em todos os outros momentos, quando nós tivermos uma solução incolor ou com uma coloração não tão intensa, nós vamos usar, então, essa primeira situação, onde o menisco tem que ficar na altura dos olhos do operador, tá? E a parte central, então, da curvatura é que deve tocar o menisco. Aqui são os materiais usados na preparação de uma solução a partir de um reagente sólido, tá? Então, nós temos um becker, uma piseta contendo água deionizada ou destilada, o funil de vidro, a espátula, bastão de vidro, balão volumétrico, o reagente e balança. Então, para que possamos fazer a preparação a partir de um sólido, a gente precisa seguir essa sequência que eu estou comentando com vocês. Então, primeiramente, pesar o sólido, tá? Então, nós vamos tarar a balança primeiro, né? Então, colocar o becker vazio na balança, tarar a balança e colocar depois o sólido e pesar a quantidade necessária. Depois disso, nós vamos colocar uma certa quantidade de água, tá? Desde que não ultrapasse o volume necessário para preparar a solução, tá? Então, depois que eu dissolver o sólido, eu vou colocar no balão volumétrico, tá? Vou lavar de novo esse becker, onde foi dissolvido o sólido, vou colocar no balão volumétrico e depois eu vou adicionar água até mais ou menos faltando 0,5 no menisco. E depois, então, eu vou colocar gota a gota água até aferir o menisco. Depois de preparada a solução, nós vamos, então, agitar o balão no mínimo 10 vezes. Em relação à preparação de uma solução a partir de um líquido, tá? Então, aqui falando de um ácido, porque o ácido sempre deve ser usado na sequência, primeiro a água, depois o ácido, então é sempre ele sobre ela, né? Então, primeiramente a gente coloca uma pequena porção de água, tá? Se mede a quantidade do líquido com uma pipeta volumétrica, se coloca essa quantidade direto no balão volumétrico, depois se coloca a água até aproximadamente 0,5 antes do volume necessário aqui para aferir o menisco. Depois de aferir o menisco, se faz a agitação. Então, nós estudamos nessa semana sobre expressão de concentração de soluções e como estão presentes no nosso dia a dia, tá? Agora, vamos colocar em prática o conhecimento fazendo exercícios. Então, eu disponibilizei para vocês no AVA, ali no módulo relacionado com a aula de hoje, vários exercícios, então, com as respostas a serem feitos, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, então, pelo AVA ou pelo meu e-mail, né? E boa semana e bons estudos. Até mais!